Saudações maternas! Salve, salve, mamães de todo o Brasil! Sejam muito bem-vindas à nossa terceira noite, né? Ou nosso terceiro encontro do nossa segunda jornada Resgate Sistêmico de Volta à Vida. Mãe, eu quero agradecer de coração por esse dia maravilhoso em que você pôde nos proporcionar aqui no nosso resgate sistêmico. Hoje nós iremos trabalhar um tema super importante. Renove a sua esperança e volte a sentir a vida pulsar, a vida florescer em seu ventre novamente. Hoje eu dei um plantão sistêmico. Eu pude atender a todas as mães que se manifestaram no grupo, atendi a todas as mães que compartilharam lá as suas vivências, as suas experiências, a sua dor, a sua esperança, né? Todas as mães que estão buscando apoio, hoje eu pude dar essa contribuição a mais dentro da nossa jornada Resgate Sistêmico de Volta à Vida. E eu quero dizer para você, mãe, que eu sinto muito por tudo aquilo que vocês compartilharam no grupo. Sinto muito pela sua perda, sinto muito pela sua dor, mas também, mãe, eu quero te parabenizar por você estar aqui focada no nosso grupo, participando ativamente. Isso significa, mãe, que de fato você está investindo em você. Você está investindo aí na sua nova gestação. Bem, eu quero trazer hoje para vocês algumas questões que é super importante para você, mamãe. Não é da agora que eu trabalho com as mães que têm perdas gestacionais, perdas neonatais e também crianças natimortas. Eu já tenho um trabalho bastante extenso, eu atendo bastante mães, mas eu sei que nesta jornada, resgate sistêmico de volta à vida, 90% das mamães que estão aqui são novas. Elas foram encontradas pelo resgate sistêmico, elas atenderam a esse chamado, elas estão aqui e por isso eu quero trazer para você um pouquinho da trajetória do que eu tenho trabalhado ao longo desses anos com essas mamães. Olha só, eu sempre trabalho a questão de fazer a jornada. Então, você está aqui, mamãe, na segunda jornada. Mas a gente já teve aqui outras jornadas. E o primeiro encontro que a gente fez aí da primeira jornada, Resgate Sistêmico de Volta à Vida, foi a oportunidade, mãe, que você teve para olhar para suas memórias uterinas e os seus padrões familiares. Mãe, é tão importante. Ontem eu trabalhei bastante aqui na live sobre a questão dos padrões familiares. Eu trabalhei bastante aqui na live falando para vocês de como as memórias uterinas, elas afetam, elas atingem a nossa vida a ponto da gente passar para a nossa próxima geração. E a gente está passando aí por esses momentos de dor, de angústia por ter perdido os nossos bebês. Então, mãe, eu quero dizer para você que quando a gente olha para as memórias uterinas, quando a gente trabalha os padrões familiares, mãe, é possível a gente renovar a esperança, é possível a gente também fazer com que a confiança volte a brotar. Mas só que tem um caminho, e o caminho, mãe, é você poder honrar e reconhecer o seu filho não nascido. Eu tenho batido bastante para essas mães. Mãe, olha só, mesmo que você não tenha carregado o seu bebê no colo, ele é um filho seu. É um filho não nascido para aquelas mães que tiveram perdas gestacionais, para aquelas mães que, independente aí do estágio, elas perderam seus bebês, precisaram passar por uma curetagem. Aquelas mães também que teve os seus filhos nascidos, porém natimortos. Para esta mãe também é necessário reconhecer esse filho, mas reconhecer de uma forma adequada, de acordo com aquilo que eu trabalhei ontem na nossa jornada, ontem na nossa segunda noite, onde eu trabalhei
padrões familiares inconscientes que podem estar afetando a sua jornada materna. Uma outra questão também, mãe, que eu trouxe para você ontem, foram os benefícios da constelação familiar, né? E esses benefícios, eles atingem a mãe, atinge o pai, mas também atinge os seus filhos não nascidos, filhos natimortos, filhos que tiveram essa morte neonatal, mas também assim, os benefícios da constelação familiar vai também para os seus filhos que virão após essa perda. Mãe, é muito importante você trabalhar essa questão. Eu já entrei com tudo hoje aqui nessa jornada Resgate Sistêmico de Volta à Vida, porque eu acredito, mãe, que se você está aqui no meu YouTube, se você está entrando aqui no Instagram, é porque, mãe, você quer sim entender como se dá o processo de acompanhamento dessa mãe que tem uma perda neonatal, para que ela possa se curar. O nosso querido Bert Helling, que você bem conhece, né? Ontem eu falei para você, ele diz uma frase que é muito importante e que vai fazer todo sentido para você. Quando uma mulher ela decide se curar, ela não cura só a si, mas ela se torna uma obra de amor e ela cura toda a sua linhagem. Mãe, você precisa saber que quando você entra num processo de terapia emocional através da constelação familiar, você não só está se cuidando, você não só está trazendo benefícios para você, mas você está trazendo benefícios para o seu casamento, benefício para o seu filho não nascido, você está trazendo benefício também para a sua linhagem posterior, para a sua linhagem futura. Além, mãe, também de você curar aí o teu sistema familiar, de onde vieram as dores que você está vivenciando e sofrendo hoje. Olha só, quando uma mãe ela entra no processo resgate sistêmico de volta à vida, que hoje, né, a gente vai mostrar para você esse método, que é o resgate sistêmico em 30 dias, a mãe também ela vai passar pela terapia do luto materno. E a terapia do luto materno é uma terapia, mãe, que vai ajudar você a celebrar o amor que fica entre você e o seu bebê, entre você e aquele filho seu que você perdeu. Isso chama-se vínculo materno. Muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida do luto materno. E por elas terem essa visão distorcida, elas olham para o luto materno com uma dor intensa. Eu digo para vocês, elaborar de fato o luto e vivenciar as fases do luto, de fato é doloroso. Porém, mãe, é libertador. Por quê? Porque quando eu trabalho aqui com as nossas mamães, aqui no nosso resgate sistêmico, a mãe vai ter duas visões interessantes. A primeira visão, mãe, é que o luto materno, olha só, o luto materno, ela vai celebrar a vida. Mas também o luto materno vai ajudar você, mãe, a se readaptar, olha só, a se readaptar, porém sem a presença do seu bebê. Porque a gente tem toda uma vida, a gente se preparou toda para essa gestação. Eu sei que muitas mães engravidaram, foi uma surpresa, aí elas ficaram todas felizes porque não estavam esperando, mas a criança veio e de repente a criança se foi. Só que é importante, mãe, você saber que quando você perde um bebê, você precisa passar pela terapia do luto materno. E essa terapia vai ajudar você, mãe, a se readaptar na vida, porém agora sem esta criança. No plano físico, porque você sabe que constelação familiar, a gente vai manter esse vínculo com aquela criança que não veio ou com aquela criança que não nasceu, a gente vai manter essa conexão. Depois, mãe, o que eu tenho trabalhado também bastante aqui nos nossos encontros, nas nossas jornadas anteriores, mas também no atendimento com as mães, eu tenho trabalhado essa questão de que a mãe ela precisa recuperar a conexão afetiva e íntima com o seu parceiro, com o seu cônjuge.
Ontem eu falava para vocês que muitas áreas na vida da mulher são abaladas após ela perder um bebê. Eu trouxe para vocês todas as áreas que estão abaladas, inclusive a tua relação com o teu cônjuge, com o pai daquela criança. Porque quando a gente não vivencia o luto materno, quando a gente está vivendo uma dor silenciosa, uma dor silenciada pela perda do bebê, quando a gente muitas vezes está vivendo um momento de ansiedade, de depressão, a última coisa que a gente vai pensar é de fato de ter a relação com os nossos cônjuges. A única coisa que a última coisa que a mulher pensa é isso, né? Eu conheci um casal que eles tiveram de fato essa perda gestacional, e aí nesses encontros, quando chegou nessa etapa aí, só que na etapa onde estava fazendo todo o mapeamento daquela família, daquele pai, daquela mãe, né, em relação a essa perda, e eu perguntei para eles como é que estava aí o relacionamento deles. E eles tranquilamente disseram para mim o seguinte: tranquilamente eles falaram, não, olha só, nós não estamos tendo um relacionamento afetivo e íntimo, mas nós combinamos porque eu não estou bem. E eu olhava para a mamãe e dizia assim: mamãe, eu entendo perfeitamente que você não está bem. Mas olha só, quando uma mãe perde um bebê, e se ela quer voltar a engravidar, nessa área também ela precisa estar bem com seu cônjuge. E aí esse casal foi tomando consciência disso e eles foram entrando aí, quando eles chegaram na fase da recuperação e conexão afetiva e íntima com seu parceiro, aquele casal passou a fazer exercícios para que eles pudessem se reencontrar. Porque, mãe, tudo que um bebê que foi perdido, ele precisa para que ele seja visto e para que ele apazigue o seu coraçãozinho, é que a mamãe e o papai dele estejam bem, para que a mamãe e o papai dele possam aí, gerar o seu irmãozinho. E para isso precisa estar bem. Olha só, uma outra questão que eu trabalho bastante aqui é como superar a dor e retomar a vida de forma saudável. Por que que a nossa jornada tem esse tema e tem esse lema, né? Então, resgate sistêmico de volta à vida de que maneira? De uma forma saudável. De uma forma saudável. Não adianta, mãe, muitas vezes, a gente querer voltar a engravidar ou a gente voltar, perder o bebê e voltar para o trabalho, voltar para o relacionamento, voltar, sei lá, para o lazer, se a gente percebe que essa dor, ela não foi sanada, ela não foi curada. Então, você precisa superar a dor para que você possa retornar à vida de uma forma saudável. É um desafio, eu garanto para você que é, porque eu passei por isso. Eu vivenciei todas essas questões. Mas eu sei, mãe, que é desafiadora, mas também é possível você viver, retornar para uma vida saudável. Vamos lá que eu vou dizer para vocês também o que mais eu tenho trabalhado aqui nesta jornada. A gente está passando para vocês esses slides, porque é importante que você saiba que o resgate sistêmico ele tem um fundamento. O resgate sistêmico ele é todo preparado, ele é todo estruturado. Cada jornada, cada momento que a gente reúne essas mães, a gente escuta vocês e por isso que a gente traz esses temas que batem tanto com a realidade de vocês. Porque a gente tem um compromisso, não só com você, mas a gente tem um compromisso também, mãe, com a sua vida plena, com a sua vida saudável. A gente tem um compromisso para que você, se estiver nos seus planos, você voltar a engravidar, porém de uma forma plena, saudável, para que você tenha um parto feliz. Então, a gente também traz essas questões, por quê? Porque muitas mães dizem que quando elas perdem o bebê, elas entram em uma dor e uma confusão mental. A gente precisa, mãe, transformar essa dor e essa confusão em paz, em amor, para que você possa fortalecer a unidade familiar. Mãe, imagine se você entra para uma nova gestação, se você não está com paz, se você está confusa, se você está angustiada.
Ontem eu contava para vocês um pouquinho da minha experiência de quando eu perdi a primeira gestação e eu não olhei para isso e de repente um ano e 4 meses depois eu retornei, voltei a engravidar, só que foi um mix de emoções. Eu fiquei com medo, eu fiquei confusa, aquela dor ainda era latente. E aí o que aconteceu? Eu não estava em paz, a criança veio e não permaneceu. E eu já contei essa história para você. Então é importante, eu preciso fortalecer a minha unidade familiar. Quem é essa unidade familiar? Eu, o meu cônjuge, aqueles bebês que vieram, mas não permaneceram. A gente precisa aprender a apaziguar o coração dessas crianças para que, de fato, essas mães, essas crianças, elas possam se reencontrar e estarem unidas para que a vida possa fluir, tá bom? Então, aqui, mãe, as mães de todas as jornadas, né, que eu faço, elas sempre passam por um exercício que é crucial, a trilha da realização. Mãe, como é importante você saber o que pode acontecer com você quando você está num processo. É um processo, mãe, que vai trazer clareza, que vai trazer lucidez para a sua vida, que vai trazer para você foco, que vai ajudar você a entender o que está acontecendo para que você, de fato, possa saber se posicionar. E é interessante essa ferramenta que vocês estão vendo aí, chamada trilha da realização, é uma ferramenta que a gente utiliza quando a mãe ela já passou, olha só, entenda, a mãe já passou por um processo de constelação familiar, né? A mãe já passou aí, já olhou para essas questões, ela já passou por exercícios sistêmicos, essa mãe já passou aí por avaliações, autoanálise. Aí essa mãe começa a perceber que ela deseja voltar a engravidar. Ela está confiante para uma nova gestação, para um novo começo. E aí a gente aplica esta ferramenta, este exercício, para que a mãe tenha clareza. E esse exercício, ele consiste, como vocês estão vendo aí, em você ter uma meta, você ter um objetivo, né? Muitas vezes a mãe tem o objetivo de engravidar, então a mãe precisa dar alguns passos importantes, né? Para que ela possa clarear a sua mente em relação a isso. A gente passa aí, mãe, por uma smartização de metas, onde a gente vai olhar, ajudar você a ter uma meta neurologicamente correta. Você vai trazer a sua mente, o seu coração, as suas ações, tudo alinhado para que, de fato, você possa saber o que você quer. E depois a gente vai dando o passo a passo desta ferramenta para que você entenda isso. Bem, eu quero trazer para vocês o seguinte. É importante, e hoje, no nosso encontro, né? Ali foi um encontro, né, mãe? Pelo amor de Deus. Hoje eu passei o dia todinho com vocês. Pela manhã, às 9 horas, eu abri, tá? Os nossos encontros, né? Que era o nosso plantão sistêmico. E interessante que a primeira pergunta, né? A primeira situação que veio foi de uma mãe que me perguntava sobre a questão de como lidar com a culpa materna. E essa questão foi interessante porque a mãe também, ela trouxe aquela questão dela dizia assim, Nalva, toda live que eu assisti chorando. Eu assisti chorando porque essa mãe, ela se conectou com a dor. Ela se conectou com a culpa. Aquela mãe percebeu que tudo aquilo que eu trouxe, de fato, estava levando essa mãe a entender o quanto era importante ela aprender a lidar com a culpa materna de uma forma mais leve após a perda do seu bebê. E aí, quando a gente aprende a lidar com essa culpa, quando a gente aprende a liberar essa culpa, de fato, mãe, a gente vai resgatar a esperança de uma nova gestação plena,
uma gestação saudável, para que a gente possa ter um parto feliz. E essa mãe teve consciência disso. Eu trouxe essa imagem aqui porque foram uma das primeiras lives que eu fiz de esquenta para preparar vocês que tinham entrado no grupo logo no início, quando a gente começou a divulgar. E eu fiz essa live para mostrar à mãe que sim, é possível. Você está vendo essa bebezinha aí? Você está vendo esses seios amamentando? São os meus. Esta bebezinha é a Maria Sofia. Esse foi o primeiro dia de vida dela. Por quê, mãe? Porque eu aprendi a lidar com a culpa. Eu liberei a culpa. Eu aprendi, mãe, a ter confiança, a resgatar a confiança para que, de fato, eu estivesse vivenciando esse momento deste parto feliz. Então, a gente também pode olhar um pouquinho também da importância, mãe, de como você renovar essa esperança após a perda do bebê. Gente, é tão importante essas questões, você lidar com a culpa, você aprender a renovar a esperança após a perda do bebê, porque tudo isso vai trabalhando, mãe, a sua cabeça, a sua mente, tudo isso vai trabalhando o seu coração. Você entra em um verdadeiro alinhamento sistêmico, porque assim, mente e coração, eles precisam estar no mesmo pensamento, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu penso em algo tão positivo e nada dá errado, nada dá certo. Eu falei, mãe, porque você pensa positivo. E a mãe diz assim, gente, não, você me diz o tempo todo que eu preciso pensar positivo. Olha só, vírgula, eu digo o tempo todo, mãe, que você precisa pensar positivo, mas eu também disse que você precisa alinhar pensamento positivo com sentimentos positivos. E aí, quando você alinha pensamento positivo com sentimento positivo, com palavras positivas, com ações positivas, quando você lança o seu olhar para uma questão positiva, você escuta coisas positivas, você está alinhando isso aí. Então, muitas vezes, a gente precisa renovar a esperança aprendendo essa linguagem do positivo. Não é somente, mãe, pensar positivo. Eu vou pensar positivo numa gestação. Ok, mas o que adianta você pensar positivo, você se projetar para isso, se você está com medo? Olha só, esse pensamento não está congruente, olha que palavra linda, maravilhosa, não está congruente com o teu sentimento. E tem que haver congruência entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você fala. Vamos lá, porque a gente também trabalhou nas nossas lives de esquenta esse tema que foi interessante. Como superar a perda do bebê e renovar a esperança de uma nova gestação plena e saudável, assim como um parto feliz. Mãe, você está vendo que tudo está encaminhando para levar você a resgatar a sua confiança, a renovar a tua esperança no teu coração. Porque, mãe, isso aqui é chave. É a chave para que você possa, de fato, voltar a engravidar. Se está nos seus planos, voltar a engravidar para que você tenha um parto feliz. Mas, mãe, você precisa fazer esse processo. Você precisa aprender que para que tudo dê certo, para que tudo aconteça da maneira como você quer, você deseja realizar, mãe, você tem que ter uma visão positiva do futuro. E ter uma visão positiva do futuro, mãe, é você pensar, é você sentir, é você falar, é você agir, é você se comportar como tal. Nós temos uma ferramenta que é bastante interessante e eu vou utilizar essa ferramenta nas mães que entrarem aí para o programa, né, que a gente vai oferecer daqui a pouquinho para vocês. Fica aí, porque eu tenho certeza que vocês vão aproveitar mesmo esta oportunidade. Existe um exercício, ele é chamado exercício da quinta potência. Olha só, mãe, que coisa interessante. Quando uma mãe ela tem esse desejo, né, de renovar a esperança de uma nova gestação, para que ela tenha essa gestação plena, essa gestação saudável, tenha um parto feliz, a gente vai começar a fazer um exercício, mãe, que eu chamo de impacto emocional. Eu preciso trabalhar o teu emocional. Lembra
que ontem ou foi anteontem, na primeira live, eu dizia que, mãe, que você precisa, foi na primeira live, agora eu tô lembrando, que você precisa, ó, equilibrar razão e emoção. Eu vou levar você a desenvolver a sua meta neurologicamente correta, aquilo que você quer, o seu plano, né, para que você possa engravidar. Eu vou levar você a trabalhar aí a questão do seu cognitivo. Só que associado a esse cognitivo, eu vou trazer essa ferramenta para alinhar razão e emoção. E eu vou conduzir você em um exercício que é um exercício que a gente chama de elevar a quinta potência, onde você vai trazendo detalhes sobre aquilo que você realmente deseja. Mãe, eu fiz esse exercício comigo mesma. Eu trabalhei todas essas questões e eu quero passar para você. Vamos lá. Então, olha só. A gente precisa, e ontem eu trabalhava com vocês muito essa questão da cura emocional. Descubra os segredos da cura emocional após a dor da perda, através da constelação familiar. E ontem eu bati bastante nessa questão que você precisa olhar para os padrões familiares que podem estar impactando você e pode estar atingindo você a ponto de você perder o seu bebê. E tudo isso aí é um impacto emocional. Você precisa se curar desta dor. Ontem eu trouxe vários exemplos de como, deixa eu ver se eu encontro aqui a minha representante de ontem. Ah, tá lá muito longe. Mas aqui, olha só, eu trouxe ontem a minha representante e eu disse como, né, a constelação familiar me ajudou a descobrir o que estava acontecendo com as perdas dos meus bebês. E eu descobri que era uma dor emocional lá do meu sistema familiar, mas que eu precisava curar essa dor se de fato, mãe, eu quisesse me tornar também mãe de filhos vivos. E eu entrei com tudo. E foi nessa hora que nasceu, de fato, o resgate sistêmico de volta à vida. Mãe, eu me resgatei. Eu precisei me resgatar. Eu estava ali por mim mesma. Eu precisava parir aquela dor. Eu precisava saber, mãe, que aquela dor emocional ela tinha cura a partir do momento que eu, com lucidez, com consciência, com confiança, eu precisava parir aquela dor. E eu pari literalmente pela dor. E depois, só depois, eu fui levada para a sala de cirurgia para fazer uma curetagem. Mas eu fui confiante. Eu fui na intenção de não estar indo para uma cirurgia, mas eu fui na intenção, mãe, de estar indo me preparar para a minha próxima gestação. Então, mãe, o que eu digo para você é que se você perdeu o seu bebê e agora, mãe, você está sentindo medo de engravidar e passar por tudo novamente, mãe, eu digo para você, recupere a sua confiança. Mãe, renove a esperança no seu coração. Não adianta, mãe, você estar com medo para que você vá para uma gestação com medo também. Olha só, associado, tá? Associado aí a essas lives de esquenta, por ser o mês das mães, eu decidi fazer um evento durante 4 sábados para trabalhar uma questão que é crucial, que eu trabalhei ontem aqui. A relação que você tem, o vínculo que você tem com a sua mãe, pode ser um vínculo que pode ser de dor ou de amor. E aí eu comecei a trabalhar com essas mães alguns temas para que elas entendessem que, para que elas pudessem, de fato, ter os seus filhos, elas precisavam resgatar o vínculo emocional com a sua mãe. E aí eu comecei a trabalhar uma série de lives, sempre aos sábados, às 15 horas. Vocês estão vendo aí a postagem. Por quê? Porque assim, mãe, muitas vezes quando uma mamãe vem para mim e diz assim, não, eu perdi meu filho. Aquele exemplo que eu dei, né? Ai, perdi meu filho. Aí quando eu fui olhar a dimensão da perda,
não era simplesmente a perda do meu bebê, mas era aquela relação que eu tinha de dor com a minha mãe. Minha mãe havia tentado um abortamento. Eu trouxe as memórias uterinas. Isso trouxe um impacto muito grande na minha vida, a ponto de eu cortar a minha relação com a minha mãe, os meus vínculos. Só que, na verdade, eu não sabia, mas a constelação familiar me mostrou que eu estava anulando uma parte de mim. Se eu quebrei esse laço com a minha mãe, se eu enfraqueci esse vínculo com a minha mãe, eu simplesmente estava aí anulando a mim mesma, negando a mim mesma. Então eu criei esse programa aí, onde o primeiro encontro, né, se eu não me engano, foi esse. Como fortalecer o vínculo poderoso com a sua mãe através da visão sistêmica da constelação familiar. E quando eu trouxe para as mamães que estavam acompanhando que era importante elas trabalharem o vínculo com a sua mãe, essas mães caíram na real. Hoje, uma das mamães, eu não sei se ela está aqui hoje, né? Mas assim, hoje uma das mamães trouxe lá para o grupo que ela tinha uma dificuldade muito grande, né, com a sua mãe, né? Depois ela teve uma dificuldade muito grande com o seu sistema familiar. Aí a mãe, ela foi desaconselhada, né? Tá lá no grupo, vocês vão ver lá, né? Ela foi desaconselhada a voltar a engravidar, aquela coisa toda, e ela tinha essa dificuldade muito grande, até porque antes ela tinha uma boa relação com a mãe. Ela começou dizendo que a relação, ela gostava muito da mãe, a mãe dela era uma pessoa maravilhosa, mas aconteceu isso. E o que é que eu falei para essa mãe? Recupere o vínculo com a sua mamãe, porque senão essa dor, essa dificuldade tende a se alastrar, porque é como se você tivesse, mãe, digamos assim, negando uma parte de você, que foi aquela mulher que te trouxe ao mundo. Então, a gente pode perceber que esses temas aí, a gente precisa olhar um pouquinho para a nossa relação com o nosso sistema familiar. Sobretudo, mamãe, você precisa olhar para a tua relação com todas as matriarcas até lá a quinta geração. Muita gente me perguntou, Nalva, me fala mais um pouquinho sobre constelação familiar. Eu vou falar mais um pouquinho. Mas eu quero lembrar para você que o nosso primeiro encontro, a gente falou sobre a culpa materna. Mãe, a culpa da perda do seu bebê não é sua culpa. Você descobriu no nosso primeiro encontro por que não é. Primeiro, porque a culpa é um sentimento produzido para que você, mãe, possa se sentir, digamos assim, incapacitada de ir adiante. E eu provei para você porque que a culpa, que tem uma amiguinha chamada preocupação, porque elas são sentimentos fúteis, sentimentos inúteis, porque a culpa mantém você presa no passado, ela não deixa você viver o presente. E a preocupação impede de você ter uma visão positiva do futuro. E eu dizia para vocês que essas emoções fúteis e inúteis, a gente não pode simplesmente eliminar, porque eliminação é exclusão. Mas a gente pode o quê? Liberar essa culpa através do processo do resgate sistêmico em 30 dias, que daqui a pouquinho vocês vão conhecer, tá bom? Então, a gente precisa olhar para essa questão. Ontem eu falei sobre um tema que foi super importante, né? Eu trabalhei para vocês a questão da constelação familiar, dos padrões, não é? Familiares que podem estar trazendo essa dor da perda. E por conta disso, mãe, hoje foi uma enxurrada de perguntas sobre constelação familiar. Eu me senti muito feliz, primeiro, porque eu trouxe uma abordagem que nenhuma de vocês até então tinha escutado, ou pelo menos da maneira como eu fiz essa abrangência. Pode trocar aí o slide? Isso. Então, ontem eu falei sobre padrões familiares inconscientes que podem provocar a perda do bebê. E eu lembro que hoje teve uma mamãe que me fez essa pergunta, foram uma das primeiras perguntas.
pergunta. Eu até abri aqui porque eu achei interessante a maneira como essa mãe, ela trouxe essa questão, tá? Mamãe, você botou aqui no grupo, né? Eu te peço aí, digamos assim, licença para ler esse pequeno comentário que você fez aqui sobre constelação. Porque ela queria entender por que, deixa eu ver se eu encontrei aqui. Aqui, encontrei a pergunta. Foi até da nossa querida Tatiana Pinto, tá? E eu respondi para a Tatiana lá no grupo. E ela disse assim: ontem, ao assistir a live, eu queria entender a constelação. Como que podem acontecer coisas com a gente por causa da nossa avó ou da nossa mãe? E eu trouxe a resposta para Tatiana, né? Tatiana Pinto, justamente trazendo para ela que nós estamos num sistema familiar. Nós estamos vivendo esse momento em que a gente precisa entender que, querendo ou não, a gente faz parte do sistema e todos aqueles acontecimentos traumáticos, todas aquelas dores que aconteceram ali, se não foram resolvidas, vai passando adiante, vai passando de geração em geração. E é importante a gente entender essa questão, por quê? Porque, assim, se a gente não resolver agora a perda dos nossos bebês, mãe, se você está tendo consciência, clareza agora da importância de você olhar para os seus padrões familiares inconscientes, de você, mãe, agora, você reconhecer, fazer um processo de constelação, né, familiar, para que você possa entender o porquê que você perdeu o seu bebê, aonde está essa dor, mãe. Você vai repetir esse padrão. Você vai levar esse padrão, você vai liberar para que esse padrão continue aí acontecendo no teu sistema familiar. E aí é como se você deixasse, assim como deixaram, que você pudesse ser impactada por essas questões, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho essa resposta que eu dei para a Tatiana, tá? Que foi dentro aqui do nosso grupo. Quem está aqui é porque está no grupo, então vai lá, olha todas as respostas que eu dei para as mães. Vai esclarecer muita coisa. Olha o que é que eu disse para a Tatiana. Oi, Tatiana. De acordo com a abordagem da constelação familiar, eventos e dinâmicas familiares podem ter um impacto significativo nas experiências e vivências de uma mãe que perdeu seu bebê. Essas perspectivas consideram o sistema familiar como um todo. Olha só. Então, por que eu sofro influência do meu sistema familiar? Porque nós somos um todo. Tudo está ligado a tudo. Eu trouxe até aqui, olha. Eu separei para vocês, para mostrar para vocês isso aqui. E aqui eu quero fazer duas alusões para vocês. Pode aumentar, se tiver, a tela, por favor. Aqui. Eu trouxe aqui para trazer duas alusões para vocês. A primeira, nós fazemos parte de um todo. Digamos aqui que aqui é o teu sistema familiar. Mas digamos também que cada linhazinha dessa aqui é um membro do teu sistema que entrou para esse sistema e que ele trouxe dores, trouxe impacto, trouxe sofrimento, trouxe alegrias, trouxe sucesso para esse sistema. Então, tudo que aconteceu aqui, com cada membro desse aqui, vamos representar aqui, tá? O todo, tá? Então, tá aqui. A energia está contida aqui. Aí vem aí, digamos que vem aí a Nalva Araújo e entrou nesse sistema. Ora, se ela entra nesse sistema aqui, tá? Se ela faz parte desse sistema, o que acontece? Esse sistema impacta a Nalva. Se houveram dores que não foram resolvidas pela bisavó, tataravó, pelas pessoas, não é somente nossos avós, não, viu, gente? Porque quando a gente fala
os nossos ancestrais, a gente pensa logo. Mas, assim, para aquelas gerações anteriores à minha, até a quinta geração, se aconteceu assassinato, se aconteceu aborto, se aconteceu suicídio, se aconteceu alguém que, digamos assim, lesou um membro da família, aquele acontecimento, ele é potencialmente traumático. E aquele acontecimento fica ali, contido. Só que o sistema, ele é inteligente. O sistema vai perceber que aquilo ali está trazendo o quê? Dor para aquela família. E o sistema, ele vai se movimentar de alguma maneira, ainda que ele traga mais dor ainda, mas ele vai se movimentar porque ele disse: injustiça foi cometida. Assim acontece porque muitas vezes nós estamos perdendo os nossos bebês, porque muito provavelmente alguém lá do sistema passou por dores e não foi resolvido. E aí vai passando de uma geração para outra até chegar em alguém que vai ser impactado, que não vai se conformar com isso, que vai buscar respostas, assim como vocês estão aqui. Então, olha só, essa resposta que eu dei para a Tatiana é uma resposta que eu também estou dando para todas as mamães. Nós, essa perspectiva considera o sistema familiar como um todo, incluindo os antepassados. Então, você está percebendo o quanto é importante, mãe, você olhar para os padrões familiares inconscientes e aí segue. Isso sugere que as experiências e emoções dos membros anteriores da família podem influenciar gerações futuras. Aí você decide. Você sabe que de alguma forma você está sendo impactado, você está sendo influenciado. A tua geração. A questão é, você vai deixar agora que essa dor, se você não fizer uma constelação familiar, se você não reconhecer esse bebê da maneira certa, da maneira adequada, como manda, né, a constelação familiar, olhando aqueles 3 princípios. O princípio, vamos ver se vocês estão lembrados, o princípio da, né, a questão da primeira lei, que a gente também chama de princípio, a lei da hierarquia. Ver se está todo mundo no seu devido lugar. Será que está todo mundo no sistema, cada um, está todo mundo no seu devido lugar? Aí a gente vai olhar a hierarquia. Depois a gente vai olhar o quê? O pertencimento. Será que todos estão pertencendo ou tem gente excluída nesse sistema que precisa ser reconhecido, que precisa ser visto, que precisa ser incluído? Então a gente vai olhar um pouquinho para essa questão. E o outro ponto é a questão da lei do dar e receber. Será que está tendo igualdade entre dar e receber dentro desse sistema? Será que está tendo igualdade, está tendo justiça aí? Então, mãe, para que você faça o reconhecimento dessa criança, né, você precisa passar por etapas. Eu me especializei em constelação. A gente constela para tudo. Mas eu me especializei em constelar mães que têm perdas de bebês. Então, eu sou perita em vários pontos. Você pode constelar com outro constelador, não tem problema nenhum. Eles são capacitados para isso. Mas eu digo para você que há mais de 5 anos eu estudo constelação na perspectiva de ajudar a mãe a entender vários aspectos. Não é somente, perdi o bebê, tá, perdi o bebê. Tá bom, mãe, então reconheço esse bebê? Não. Aí eu vou olhar para a mãe, a perda desse bebê, a gente vai buscar em que geração tem criança aí perdida, abortada, crianças que morreram logo novas e tudo. Então eu vou trazer uma série de questões que muitas vezes um constelador que constela outras questões, ele não vai olhar para isso. É uma questão de perícia, né? Eu costumo dizer que minhas sessões com as mães são cirúrgicas. E por serem cirúrgicas, eu vou muito fundo, eu vou muito além. Eu constelo praticamente uma questão, eu dou de sessão para essas mães praticamente 2 horas. Mãe, aonde é que você vai com o terapeuta? E você fica 2 horas com o terapeuta ou mais. Aonde você vai fazer uma sessão de terapia, mãe, e você vai ver
de fato, em uma questão breve, rápida, a partir de todo o recurso que a gente utiliza, onde você vai enxergar a raiz do problema. O diferencial da constelação familiar para outras terapias é exatamente esse. Você vai ver, não vai ser nada da cabecinha de Naua, você vai ver o movimento do campo. Você vai ver se a dor está no passado, se está no presente. Você vai ver se a dor da perda do seu bebê é o seu bebê que está causando essa dor, ou se é uma dor do sistema, dessa mamãe que muitas vezes perdeu o bebê e ela nem sabia. Lembram daquela questão que eu dizia para vocês que tem mães que estão grávidas, que são grávidas, e que elas tiveram um sangramento importante, e esse sangramento importante elas não conseguiram visualizar isso? Pois é, a gente vai olhar para isso. Mãe, eu sei que existe muitas mães que têm perdas gestacionais de quê, Nalva? De gêmeos. Muitas vezes a mãe engravidou, teve uma gestação gemelar, e um bebê sobreviveu e o outro não. Quais são as implicações para esse bebê que sobreviveu? Se a mãe não reconhece aquela criança, este bebê que sobreviveu, ele teve um vínculo com essa criança, com esse irmãozinho dela, só que esse irmãozinho dela não sobreviveu. Então, se isso não for olhado pela constelação familiar, esta criança que sobreviveu, ela vai buscar a viver a sina daquele irmãozinho dela. Nalva, que é assustador, não é assustador, é pura realidade. Eu tenho uns vídeos no TikTok do mês de dezembro. Se vocês quiserem aí, coloca aí, @resgate sistêmico no TikTok. E eu gravava durante o período de dezembro uma série de lives e dentro dessas séries eu trazia aqui quais são as implicações para um bebê sobrevivente. Esse bebê vai crescer, vai se tornar uma criança. De repente essa criança está indo bem, essa criança começa a adoecer. De repente essa criança, né, ela cresce e vai se tornar um jovem ansioso, angustiado. Por quê? Olha só, ontem eu contava para vocês exatamente isso. Lembra da sessão que eu disse para vocês? De uma pessoa que fez toda a constelação e minutos antes de terminar a constelação, a criatura me trouxe a revelação que ela achava que tinha uma irmã, que aquela irmã morreu e a gente colocou, e era o que estava provocando nele também ansiedade. Ele estava no lugar dele que não era dele. Então, mãe, isso tudo vai dizer muita coisa para a gente. Então, olhe para os seus padrões familiares. E aí, hoje, a gente entra agora, na verdade, no nosso tema: renove sua esperança e volte a sentir a vida pulsando em seu ventre. Quem aqui, não sei quem é que está aqui no nosso YouTube, mas quem aqui quer renovar a esperança e voltar a sentir a vida pulsando em seu ventre de forma plena, saudável e feliz? Ergue a tua mãozinha aí. Quem? Bora ver. Será que a gente consegue ver quem está no Instagram e no YouTube? Aqui as pessoas estão passando aqui pelo Instagram. Olha só, Nira Santana passou por aqui. Braga Maria passou por aqui, que maravilha. Valdelice passou, uma querida amiga minha. Bora ver se a gente consegue. Será que a gente consegue ver as pessoas no YouTube? Vamos lá, Kika passou por aqui, que maravilha, sejam todas bem-vindas. Vocês podem sim ir aí para o nosso YouTube, para que a gente possa, digamos assim, entender, compreender o que vocês estão aí trabalhando. Olha só quem está aqui, que maravilha, né? Claudiana Lima, boa noite a todos, gratidão por todos. Gratidão a você também, Claudiana, que coisa boa. Renata passou por aqui, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém, Renata. Eu acredito que foi você que entrou lá no grupo e a gente fez algumas perguntas, né? Porque eu tive ali algumas Renatas hoje. Eliane da Silva, boa noite, Eliane. Renata Nurse também, foi eu quem falou. Pois é, Renata, tá vendo aí que coisa boa?
Olha só, Tatiane Pinto, Tatiane, o seu exemplo serviu demais, tá vendo? Para esclarecer para essas mamães a importância. E Tatiane Pinto está dizendo: olha, eu quero renovar a esperança e voltar a sentir a vida pulsando em meu ventre. Renata Nunes, você também, Renata, está batendo palminha aí. Quem mais quer renovar? Gente, por favor, bora interagir aí. Bora levantar uma mãozinha, bora dizer eu quero, porque hoje eu tenho uma proposta maravilhosa para você, mãe, que quer voltar a sentir a esperança pulsando em seu ventre, tá bom? Renovar essa esperança. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha que interessante. Ao longo dessas jornadas que eu tenho feito aí para essas mamães, a gente tem observado um pouquinho como é que essas mães se comportam no programa Resgate Sistêmico. E a gente vem lapidando faz bastante tempo esse resgate sistêmico. E é uma coisa interessante porque é assim, a gente já ofereceu 10 sessões para as mães, a gente já ofereceu 5 sessões para as mães, a gente já ofereceu 3 sessões para as mães. Mas a gente tem percebido que o resgate sistêmico ele é tão poderoso, que em uma sessão de constelação familiar, em acompanhamentos que a gente faz com essas mamães já têm grandes resultados. E aí a gente decidiu dar uma repaginada no resgate sistêmico em 30 dias. E eu quero dizer para vocês que esse resgate sistêmico em 30 dias, primeiro, mãe, ele foi elaborado por mim, mas, sobretudo, pelas minhas experiências, mas, contudo, pela experiência das mamães que eu tenho atendido aqui. E aí a gente pensou que, assim, uma mãe ela pode contratar comigo a quantidade de sessões que ela quiser na vida dela. Ela pode fazer constelação para tudo. Ela pode fazer constelação para a perda do bebê, ela pode constelar o casamento dela, o relacionamento dela conjugal, ela pode constelar dinheiro, ela pode constelar a vida profissional, empresarial, porque muitas vezes a mãe ela perde o foco, né, na sua empresa, ela fica improdutiva. Ela pode constelar a relação dela com a mamãe, ela pode. Mas aí a gente decidiu trabalhar esse método e oferecer para você um resgate sistêmico em 30 dias. Qual foi o primeiro grande motivo? Porque nós, mães, temos pressa. Só que a gente vai ter pressa de duas formas. Ou a gente vai ter pressa e atropelar tudo pela frente, porque a gente quer, porque a gente quer engravidar. Ou a gente vai ter pressa em dizer assim, eu vou dar os passos certos agora. Agora chegou o meu momento. Agora chegou a minha oportunidade. Essa pressa que eu estou dizendo para você é a oportunidade, mãe, que você tem em você olhar para tudo que eu tenho falado aqui até então e você se determinar. Você decidir. Você assumir a autorresponsabilidade pela perda do bebê. Calma que eu vou te explicar isso. Você assumir a autorresponsabilidade pelo seu estado, pelo estado em que você se encontra, e você assumir a autorresponsabilidade pelo próximo bebê que virá. Isso que eu quero trazer para você. Nalva, me explique aí essa história de autorresponsabilidade pela perda do meu bebê. Você quer dizer o quê, Nalva? Que eu sou responsável pela perda do bebê? Não. Que eu sou culpada pela perda do bebê? Também não. Eu estou dizendo, mãe, que você é autorresponsável pelo fato da perda do bebê, no sentido de que houve um fato, houve uma perda. Tanto eu como você, em relação às nossas perdas, a gente não pode mais recuperar. Nossos filhos não vão voltar da maneira como a gente acha que deve. Mas a autorresponsabilidade, mãe, em você agora lançar
um olhar para o seu bebê. Você olhar para o seu bebê. Nalva, eu olho. Não é isso que eu estou falando. Não é com esses olhos. Mãe, o seu bebê, ele precisa ser visto por você. Nalva, eu vejo. Mãe, não é isso que eu estou te falando. Eu estou te dizendo que constelação familiar vai chegar um momento dentro da sessão, mãe, que você vai se convencer que mesmo que seu filho ele não tenha vindo para o seu colo, mesmo que Brenda e Bruno eles não tenham vindo para o meu colo, essas crianças elas continuam existindo. E essas crianças sofrem. Elas sofrem nos vendo como mães sofrendo pela perda delas. Essas crianças sofrem porque elas podem não estar sendo reconhecidas adequadamente quando a mãe ela sente essa dor tão forte que ela prefere não falar mais dessa perda. Quando ela é silenciada pelo cônjuge, pela família, pelas pessoas, esta criança sofre porque ela pode estar sendo excluída do sistema. Bora lá. Essa criança veio, ela tem direito de pertencer. Só que muitas vezes, aquela história que minha mãe dizia ontem, quem assistiu a live ontem, minha mãe dizia, perdeu, acabou. Né? Perdeu. Só que perdeu, coisa nenhuma. O sistema vai reparar isso. E ele vai levar essa dor para as outras gerações. Então, mãe, o que eu quero dizer para você é que você tem autorresponsabilidade quando você entra num processo de reconhecimento adequado através da psicoterapia breve das constelações familiares, onde você vai dizer palavras para esta criança que vai apaziguar o coraçãozinho dela, que vai liberar essa criança. E automaticamente esta criança vai te liberar. Gente, eu tenho orgulho dos meus filhos, Brenda e Bruno. Brenda e Bruno, quando eu os liberei, eles me liberaram. E 11 meses depois, eu tive uma gestação plena, saudável, feliz. Meus filhos me ajudaram a resgatar, na verdade, a minha esperança, a minha confiança. Então, aqui, mãe, é importante. Pode pôr em tela cheia para a gente entender. Agora, Dalva, me diga essa história que você me falou, que eu tenho que ter autorresponsabilidade no que eu estou sentindo, porque a dor é muito forte. Eu sei, eu sinto, eu senti, e eu revivo a dor de vocês dentro de mim quando eu escuto os relatos como vocês me fizeram ontem. Gente, vocês me fizeram ontem, não hoje. Teve uma mãe aqui que me relatou como foi que o bebê dela nasceu e foi há pouco tempo, agora em maio. Eu revivo essa dor de vocês, mas hoje eu estou serena, porque para conduzir vocês eu preciso estar serena. Eu preciso ter empatia com a dor de vocês, ter comunhão com vocês, mas eu preciso estar firme e forte para dizer tudo aquilo que eu disse a vocês aqui, respondendo para vocês. Então aqui, mãe, eu quero trazer para você que você é autorresponsável pela dor que você está sentindo. Você é autorresponsável pela culpa se você permite que a culpa, que a preocupação tire e o medo tire de você o sonho de se tornar mãe também de filhos vivos. Então você é autorresponsável se você vai querer aprender ou não a liberar essa culpa, a liberar essa preocupação. Porque se você acha que, não, eu não entendo muito, mas é constelação, é um tratamento, é terapêutico, não está no meu momento. Em que momento vai estar, mãe? Se você tem pressa, se você quer engravidar. Mãe, eu tive um programa aqui antes do resgate sistêmico, tá? Eu tive um programa onde a gente dizia que esse programa ele se chamava assim, proteção materna todo dia, antes mesmo da concepção. Olha que coisa linda. Então, mãe, você precisa proteger o seu bebê da culpa.
Porque você pode passar essa culpa para ele, essa carga para ele. Proteção materna todo dia antes da concepção, você vai preparar o espaço para essa criança. Você vai estar feliz. Você já reconheceu o seu bebê, aquele que morreu. Você já incluiu ele no sistema. Então agora, mãe, você vai estar feliz para você se preparar para a nova gestação. Você não vai estar devendo nada para ninguém. E os seus bebês vão estar te dando força, como Brenda e Bruno me deram forças. Então, dentro desse processo aí, a tua autorresponsabilidade é de você se cuidar primeiro. As mamães que fizeram a primeira jornada resgate sistêmico de volta à vida, algumas mamães não conseguiram fazer o processo, porque eu ofereci um pacote enorme. E elas disseram, não, eu não tenho momento, não tenho condições. Eu falei, então, na segunda jornada, a gente vai olhar para isso, vai oferecer para essas mães algo que elas se impactem logo na primeira vez. E um valor que elas possam pagar. Então, eu criei um programa chamado Materna, que é Manhãs Terapêuticas com Nalva Araújo, que é o desafio eu cuidando de mim. Então, mãe, você tem que assumir a sua responsabilidade. Diante de você engravidar, você primeiro cuidar de você. Mãe, eu digo por questão de experiência. Não entra numa outra gestação sem você primeiro cuidar de você. Eu estou olhando nos teus olhos, estou te dizendo isso, porque eu já vi muita mãe querer, de fato, economizar, querer, de fato, investir em outras questões e não na saúde emocional dela, para que ela esteja bem para uma próxima gestação. E eu já vi resultados que eu não preciso falar para vocês, que eu acho que vocês são capazes de deduzir. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é que se eu passo 3 noites aqui com vocês, trazendo para vocês a problemática da culpa, dizendo que vocês precisam trabalhar a questão da elaboração e da vivência do luto materno, se eu estou dizendo aqui para vocês que vocês precisam olhar os padrões familiares inconscientes e que vocês precisam renovar a esperança de vocês quando vocês inclui o bebezinho de vocês que veio a óbito. Vocês se cuidam. Aí, mãe, eu estou dizendo para você que dessa maneira você vai recuperar a sua esperança. Então, isso é a autorresponsabilidade que você tem que ter com você primeiro. Você precisa se cuidar primeiro. Não tem meio termo, mãe. Enquanto eu não me cuidei, eu sofri, eu angustiei, eu comprometi a vida do Bruno. Eu digo isso, eu comprometi. Só que Bruno tinha a missão dele. Parece que a primeira perda não me levou a entender muita coisa. Aí eu precisei da segunda. Será que você também vai precisar da segunda para você se cuidar? Para você olhar para você mesma? Para você ver que você precisa dar passos concretos? Olhar para o bebê que perdeu, se cuidar e agora a terceira autorresponsabilidade, mãe. Você agora vai preparar a vinda do seu bebê. Você vai se preparar, você vai planejar a sua gestação. Não é um planejamento familiar como a gente costuma fazer, mas é um planejamento sistêmico. Mãe, você precisa olhar para tudo. Você precisa olhar para o teu sistema, de onde vem aquela dor. Eu fiz isso ontem, eu contei para vocês. Você precisa olhar para isso. Você precisa reatar a relação com a tua mãe. Para que você... Eu respondia isso para uma mãe. Vão lá, no grupo, tá todas as mensagens lá. Faz um favorzinho de até meia-noite, todo mundo lê lá, viu? Então, assim, você precisa reatar, tá? O vínculo com a sua mãe. Você precisa honrar e agradecer aos seus antepassados. Gente do céu, bora olhar e honrar os nossos antepassados. A vida que eles tiveram, os problemas que eles não resolveram e deixaram para a nossa geração, seja porque na época eles não tinham recursos, eles não tinham maturidade suficiente, eles não sabiam dessas questões. Constelação familiar, gente, é relativamente nova.
E você está tendo a oportunidade de se libertar e liberar o teu sistema e também liberar a tua próxima geração. Então, assim, vamos honrar o nosso sistema. Agradeça a sua avó, a sua avó, o seu bisavô, a sua bisavó. Agradeça a todas aquelas questões. Seja grata. Olha aqui, a gente tem na constelação o representante da gratidão. Mãe, se você não for grata e você só disser, não, ai não, eu sou grata pelo meu sistema, eu posso colocar aqui no campo de energia, se assim você preferir, para você sentir, né, o grau de gratidão que você tem pelos seus antepassados, pelos seus filhos, por tudo que já aconteceu, gratidão pela vida, e ele vai revelar se você é grato ou não é grato, e você vai se posicionar. Porque gratidão, na verdade, é algo, mãe, que você precisa sentir. Não é você falar apenas, mas gratidão é sentimento. É igual aquela história que eu te falei naquela hora, né? Se você achar que só com pensamento positivo, eu vou pensar que eu vou ter uma gestação plena, saudável e feliz. Eu vou pensar e você não une esse pensamento com os seus sentimentos, ferrou. Ferrou. Eu já passei por isso. Eu acompanho mães que passam por isso. Então, mãe, o resgate sistêmico é um processo que vai sim, te ajudar. Então, olhar para o bebê que vem, preparar a vinda deste bebê antes mesmo dele estar no teu ventre, a mãe é super importante. E agora, eu não vou me alongar aqui, porque esse tema aqui eu vou deixar reservado para uma surpresa que eu vou ter aqui com vocês, tá bom? Uma proposta que eu vou fazer para vocês depois. Mas assim, mãe, por que você precisa preparar os caminhos dos seus filhos? Por que você precisa? Antes mesmo dele vir para o ventre. A gente tem essa experiência, e ontem eu falei rapidamente para você sobre a tua vivência pré e perinatal. A tua vivência antes de você chegar no ventre da sua mãe. A sua vivência quando você estava no ventre da sua mãe. E quando você saiu aí até mais ou menos seus 2 anos. Mãe, você sabia que essa abordagem pré e perinatal, ela é tão importante, que ela vai dizer o seguinte, que o seu bebê que está por vir, 3 meses antes de você engravidar, ele já se conectou com você? Nada espiritual. Eu estou falando de memórias. Eu estou falando de vínculo. Então, esse bebê, ele se conecta com você 3 meses antes de você vir. Então, são 3 meses que você tem, mãe, para se preparar para a sua gestação. Não é somente com ácido fólico que a gente precisa se preparar 3 meses antes de engravidar. Não é somente com ácido fólico, um suplemento. A gente precisa se preparar psicologicamente. A gente precisa preparar também emocionalmente. A gente precisa limpar as memórias uterinas para que aquele bebê que 3 meses antes está se comunicando com você, está chegando para você, quando ele entre, quando ele venha para o teu ventre, ele encontre um espaço saudável. Olha só. Perdi Bruno, mês de agosto, 2016. Mês de março, meu esposo é polonês. De 2016, naquela data de agosto de 2016, eu saí da maternidade já me preparando para engravidar. Eu não queria nem saber o que ia acontecer, eu só queria saber que daqui a 1 ano eu ia voltar para aquela maternidade e eu ia parir meu filho. Eu vim com essa certeza e ontem eu já bati bastante nisso. Quem não assistiu, vai lá e assiste. E aí o que aconteceu? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 6 meses conversando com meu esposo, né? Tive que ter o repouso. Você podia engravidar depois você podia tentar engravidar depois de 3 meses da curetagem, aquele processo todo que acredito que todas nós sabemos, tá? Ok. Aí, esses 3 meses, esses 6 meses, eu e meu esposo, a gente conversava muito, a gente se programava, a gente dizia, olha, então assim,
a gente vai precisar casar, né? É interessante que a gente volte, né? Já que a gente era religioso, né? Aquela coisa toda, a gente precisa casar. O meu esposo é polonês, então ele precisava ir para a Polônia e tudo. Então a gente decidiu que ele precisaria ir resolver umas burocracias de documentos lá na Polônia e eu ficaria aqui aguardando ele. E aí a gente programou essa viagem para o mês de março. E ele viajou no mês de março. Olha que interessante. Ele viajou no mês de março, então como, me desculpa a expressão, eu tomei vergonha na cara e Bruno me ensinou que eu precisaria acreditar sim nessa questão de constelação familiar, que eu deveria sim me preparar para todo esse processo. Aí eu disse, olha só, Alexandre, serão 3 meses, olha só, eu nem conhecia muito essa abordagem pré-perinatal. Você vai ficar na Polônia março, abril, maio, não, março, abril, maio, você volta em junho, tá bom? Então, assim, esses 3 meses eu vou focar em mim. Eu vou fazer todas as minhas limpezas, eu vou fazer todos os exercícios de coach que eu conheço. Eu vou fazer todos os exercícios de constelação familiar que eu já sei. E eu nem estudava constelação. Eu estava aplicando em mim. E assim eu fiz. Olha só. Alexandre viajou, eu fiquei em casa, fiquei por aqui, fiquei trabalhando, voltei aos atendimentos, vim aqui para o meu interior, voltava para fazer atendimentos, treinamento de liderança nas empresas, nas comunidades, ia e voltava, enfim. Quando ele chegou em mês de junho, o que aconteceu? Eu engravidei. E por que será que a minha gestação foi tão serena, foi tão tranquila? Por que será que a minha gestação foi plena, do início ao fim? Todas as ultrassons que eu fazia, maravilhosas. Todos os pré-natais que eu fazia para escutar o coração da Sofia, tranquilo. Tive todos os meus repousos, tive. Mas continuei atendendo depois de um período de, quando eu entrei no quarto, quinto mês da gestação, retomei todos os meus atendimentos. E a gestação foi tranquila, foi serena, foi saudável. E eu levei essa gestação tranquila, serena e saudável até o dia 23 de março, quando a Sofia, meia-noite, estourou a luz. Era para nascer no dia 31 de março, mas ela veio. E a gente sabe que pode ser uma semana antes, uma semana depois. Então, mãe, quando eu digo para você que é importante a gente se cuidar, a gente reservar esse tempo para a gente, é porque a gente vai querer colher os melhores frutos. A gente vai querer dar para os nossos filhos o melhor acolhimento do mundo. Agora, diga, mãe, aí, se eu não tivesse feito isso, se quando eu descobri a gestação da Sofia, se o medo, a culpa, a incerteza, a falta de autocontrole, de confiança, se não iam tomar conta de mim. Claro que eles iam tomar conta de mim, mas não tomaram. A única coisa que eu fiz, e todas as minhas clientes de coach, porque na época eu não era consteladora, eu estudava constelação para mim. Todas as minhas clientes me liberaram. Nalva, a gente só vai voltar aqui para os teus atendimentos a partir do quarto, quinto mês da Sofia. Mas fica tranquila. E todo mundo voltou. Todos os meus atendimentos. Todos. Inclusive, se inspiraram em mim 2 clientes minhas de coach que não queriam ou tinham medo de engravidar por causa de uma situação ou de outra, aquela coisa toda. E quando eu estava prestes a parir, que foi quando eu fiz o meu último atendimento, no mês de março, se eu não me engano, dia 10 de março, essa menina chegou e disse, essas 2 clientes chegaram para mim e disseram, Nalva, uma disse, estou grávida. Olha só, o processo de coach foi maravilhoso. Aí a outra chegou para mim e disse assim, Nalva, você tem 44 anos, né, Nalva? E tu engravidou. Isso. E tu tá com essa coragem toda e trabalhando e atendendo a gente. As únicas coisas que eu não fazia com as minhas clientes eram exercícios de impacto emocional, porque poderia afetar, né, o meu bebê pelo exercício que eu faço, que é muito forte. E até eu perguntava sempre a essas clientes, e aí, tá grávida? Não, então bora fazer
um exercício assim, assim, assim. Então, assim, mãe, as clientes, elas viram a inspiração em mim, viram a minha coragem, a minha determinação, a minha serenidade, a minha lucidez durante a minha gestação. E essas meninas perderam o medo e engravidaram. Estão aí. Uma já tem 2 filhos, outra tem um filho, acho que de 1 ano e pouco, ou 2 anos, sei lá como. É isso. Se prepare, assuma a autorresponsabilidade, mãe. E agora eu vou apresentar para você, tá bom? O nosso programa, tá? Que é o nosso programa Resgate Sistêmico em 30 dias, porque eu acredito que é a solução sistêmica que eu trago para você nesta jornada, tá bom? Então vamos ver aqui, olha só. Essa. Deixa eu ver, será que dá para eu ler? Acho que vai dar para ler, né? Só para dar uma olhadinha. Então, aqui, o nosso resgate sistêmico de 30 dias é um método que foi criado por mim, tá? E esse método, ele é revolucionário, porque assim como eu apliquei em mim esse método, eu fui aperfeiçoando ao longo do tempo, ao longo dos casos que eu ia atendendo, e aí a gente decidiu que a gente faria esse programa aqui. Então, vamos lá para a gente entender o programa. Esse programa ele tem 4 etapas, tá? Então, a primeira etapa do nosso programa Resgate Sistêmico em 30 dias é a sessão de expansão da consciência sistêmica. Deus do céu, não, o que é isso? Fica tranquilo, olha só. Mãe, terapia, constelação familiar não é simplesmente chegar para você e dizer qual é o seu problema sem te explicar de onde ele está vindo. Então, eu vou precisar, mãe, nessa primeira etapa aí, desse resgate sistêmico em 30 dias, expandir a tua consciência sistêmica. Aquilo que eu fiz um pouquinho ontem aqui. Só que existe muito mais coisas que a gente precisa trabalhar. Então, nessa etapa, o objetivo que eu tenho aqui com você, mãe, é promover uma visão ampla e profunda das dinâmicas de embaralhamento familiar, através da concretização e do desenvolvimento da sua inteligência sistêmica. Então, eu vou expandir a tua consciência sistêmica e eu também vou ajudar você, mãe, a olhar para os embaralhamentos sistêmicos, ou seja, onde é que está a dor, onde é que está o problema, a raiz do problema das tuas perdas gestacionais. E aí eu vou desenvolver com você o quê? A tua inteligência sistêmica. Essa inteligência sistêmica vai te dar base no teu emocional também. E nós iremos realizar, claro, uma investigação diagnóstica e agendar a tua primeira sessão de constelação familiar. Então, você já viu que a primeira etapa é a gente fazer a tua expansão. Quando você descobre isso, aí a gente agenda a tua constelação familiar. E essa constelação familiar depender de onde você mora, de onde você vive, ela pode ser online ou ela pode ser presencial. Fica tranquilo porque 90% dos meus clientes são online, né? 90% dos meus clientes, eles fazem constelação à distância e o efeito, o impacto é o mesmo como se fosse presencial. Eu tenho clientes presenciais aqui. Esse escritório aqui, né, foi, digamos assim, esse escritório aqui, ele foi preparado para que as pessoas pudessem, o que está acontecendo aqui? Para que as pessoas pudessem vir, desculpa, é o meu Instagram que deu uma coisinha aqui. Então aqui, mãe, a expansão da consciência sistêmica, ela tem esse objetivo. Aí a gente marca a tua sessão de constelação familiar, que é o segundo. Pode botar aí o segundo. Olha o que vai acontecer aqui na constelação familiar. Eu vou precisar ler, porque eu estou aqui distante, mas vai dar para ler. Olha só. Utilizando recursos e técnicas como campo de energia, representantes e cartas sistêmicas, faremos a investigação detalhada das dinâmicas sistêmicas presentes, identificaremos problemas sistêmicos e buscaremos soluções que promovem a harmonização e cura.
Ontem, a explicação que eu te dei aqui, né, digamos assim, como é que eu posso falar? A demonstração que eu te dei aqui é justamente isso que eu te mostrei. Nós iremos utilizar os nossos representantes, tá? Representante do pai, da mãe, dos bisavós, etc e tal, representante da dor, representante do bebezinho. Eu sei que tem muitas mães que não conseguem gerar o bebê, aí elas adotam um pet, como se o pet fosse os filhos deles, aí o sistema entende que aquela mãe já tem um filho, porque ela ali não é somente um pet, mas aí já é um ente da família, então aquela mãe nunca vai conseguir. Isso aqui a gente vai descobrir na constelação familiar. Calma. Não pense que eu entrei com um tema desfalcado, não, porque isso acontece muito, tá bom? Uma mãe muitas vezes não consegue ter um filho, né? Ou perder o bebezinho, aí de repente a mãe decide o quê? Adotar uma criança, né? Então, o ato dela adotar essa criança, muitas vezes vai levar a mãe a não se preparar para a sua gestação, porque o psicológico dela já diz, não, você queria um filho, você já tem um filho. Mas também a intenção dessa adoção aqui vai implicar em algumas questões, a gente precisa olhar isso no campo também. Então, eu vou trazer representantes, vou utilizar esses recursos aqui que eu estou dizendo para você que a gente precisa utilizar, mas também a gente tem um outro recurso que é muito utilizado, que faz toda a diferença para a mãe, que são as cartas sistêmicas. E as cartas sistêmicas, elas têm a função de se conectar, mãe, com você, com a tua energia, com a energia do teu campo sistêmico, com a minha energia de constelador, e ela vai entrar em ressonância para que a gente possa entender o que está acontecendo. E aqui nessas cartas, que tem frase sistêmica, tá? Aqui não tem nada a ver com cartomante, não tem nada a ver com isso, mas são frases que estão conectadas, né? A gente vai trabalhar, primeiro a gente vai olhar o quê? A questão da gente investigar, fazer uma investigação diagnóstica do seu problema, da perda do bebê. Quando a gente faz a investigação diagnóstica, aí a gente passa para um outro ponto que é super importante, que a gente investigou, teve uma investigação diagnóstica, a gente vai partir o quê? Para uma pesquisa de dinâmica sistêmica. Então, a gente vai pesquisar. Você está percebendo que uma sessão de constelação familiar não é uma terapia comum, não é uma terapia, digamos assim, corriqueira? Pois é. Em seguida que a gente passa por esse momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar para identificar o problema sistêmico que está ocasionando as perdas gestacionais, a dor da mãe. Aquele problema sistêmico que eu dizia para vocês, o quê? A dinâmica. Aí a gente vai conseguir olhar para a dinâmica. Então, aqui são suas dores que você sente, que você vê, mas aqui atrás tem algo que você não vê. Então, a constelação familiar vai fazer isso, vai mostrar, né, o que está causando essa dor. E, por fim, a gente vai trazer o quê? A nossa solução sistêmica. Aí a gente vai utilizar esse bloco de cartas, lâminas dessas cartas, e a gente vai descobrir qual é a solução sistêmica que o seu campo de energia, o teu sistema familiar, está sugerindo para que você lide com essa questão, para que você libere essa dor do seu sistema. Então, você está entendendo que é muito dinâmica essas sessões? Vamos agora para a terceira etapa, porque da constelação familiar na água, que você já sabe aqui, aí quando você faz a sua constelação familiar, agora, mãe, o campo ele é muito sensível e ele vai precisar de um tempo para ele ir se reposicionando, para ele ir trazendo insights para você. Esse é um momento crucial, é um momento super delicado na vida da mãe. E olha só o que vai acontecer. Nessa terceira etapa do nosso acompanhamento com você, mãe. Então, lembra lá. A gente já fez a primeira etapa. A primeira etapa a gente vai expandir sua consciência. A segunda etapa a gente vai fazer a constelação familiar. A terceira etapa a gente vai te dar um acompanhamento
sistêmico por 21 dias. Nalva do céu, me diz o que é este acompanhamento sistêmico por 21 dias. Olha só. Durante este período, você receberá exercícios sistêmicos personalizados. Gente, isso é o maior sucesso nas minhas sessões. Gente, quando eu atendo uma mãe, quando eu atendo um pai, todo mundo tem uma questão em comum: perda do bebê. Ou natimorto, ou criança que perdeu no ventre, ou criança que nasceu e morreu. Ou dificuldade no relacionamento. Só que aí o que acontece? Cada sessão é uma sessão. Cada pessoa é única dentro desse processo. E aí eu vou fazer o quê? Exercícios sistêmicos personalizados. Não é todo constelador que faz isso. Eles não têm a obrigação. Mas eu tenho essa sensibilidade porque eu sei que muitas mães perderam seus bebês, só que tem questões cruciais que é de cada mãe. Então eu não posso pegar um exercício e dar para todo mundo do mesmo jeito. Então eu tenho esse cuidado de a mãe fez a constelação familiar, eu peço a ela pelo menos um dia, 24 horas, para que eu possa fazer o relatório. É importante que a mãe saiba que tudo que aconteceu ali na constelação familiar, ela vai ter um relatório. Do relatório, ela vai ter o quê, mãe? O exercício sistêmico, né, personalizado. E esse exercício sistêmico, a mãe também vai se utilizar de meditações, porque eu sei que a situação é pesada. Então, a mãe vai ter meditações para controlar a ansiedade. A mãe vai ter meditações de limpezas de memória. A mãe vai ter meditações para dormir a noite tranquila, para acordar no outro dia, se programar. A mãe vai ter também o alinhamento dos chakras. E isso foge, é um bônus que a gente está dando, né? Porque tem mães que têm uma dificuldade, né, dentro dos seus chakras que estão desalinhados. A gente trabalha um pouquinho e a gente dá uma outra meditação para as mães que gostam, né, para as mães que querem, ou para as mães que não conhecem, passam a conhecer, elas vão aplicar nela. Então, essa terceira etapa, ela é muito interessante, porque eu vou te acompanhar, mãe, por 21 dias, com sessões de Ho'oponopono, com tantas outras questões. E aí, como é que vai se dar? A gente vai se ver todo dia? Não. Mãe, você precisa se resolver agora com o seu campo. Mas eu, Nalva Araújo, vou estar olhando para você. Vou estar olhando para o seu campo. De vez em quando eu vou chamar dentro desses 21 dias você, vou dizer: mãe, e aí? Como é que estão os exercícios? Mãe, o que é que surgiu de novidade? Quais foram os insights? O que é que você está sentindo? Mãe, como é que estão aí as questões? Ok, mãe, vamos tirar uma cartinha aqui para a gente entender como é que você está hoje. Aí eu vou lá, tiro uma cartinha e mostro. Mãe, me fale um pouquinho sobre isso. Olha, eu me conectei com o seu campo, né? Então, saiu isso aqui, conversa aqui comigo. Ah, não, porque isso, porque aquilo. E é certeiro. Então, aqui, mãe, o que é que eu digo para você? Essa terceira etapa é uma etapa de acompanhamento, tá bom? Vocês vão estar aonde vocês estiverem, mas a gente vai estar sempre se comunicando. Eu vou estar sempre perguntando a você, cuidando de você à distância, né? Eu tenho esse cuidado de cuidar das minhas constelandas, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente passa por esse processo dos 21 dias, aí sim a gente entra na quarta etapa. E a quarta etapa deste programa Resgate Sistêmico Resgate Sistêmico em 30 dias, a gente entra para a etapa do método que também é meu, tá? O método Mais Vida, que é o mapa de autoanálise integral do Sistema Vida. Por que isso? Porque, assim, a mãe foi impactada pela perda do bebê. A mãe agora constelou e ela viu onde está o problema. Não foi isso? Foi. Aí o que acontece? Quando a mãe vê o problema e percebe quais foram as áreas impactadas, essa mãe vai precisar ajustar essas áreas. Só que por ela sozinha ela não consegue. Qual é o detalhe aqui importante?
Esse processo aqui de mais vida é um processo de organizar a sua vida. A gente vai olhar depois da perda, depois das descobertas que você fez na constelação, quais são as áreas que estão aí precisando de um olhar, né? E de uma ajuda maior. Aí, assim, quando a gente entende qual é o problema que a gente descobriu aqui na constelação, a gente vai acertar muito rapidamente quais são as áreas que estão afetadas, né? Que estão impedindo você de ir adiante. E aí a gente vai trazer. Aí o processo mais vida é essa etapa onde eu vou analisar, mãe, com você 12 áreas da sua vida que foram afetadas após a perda do seu bebê. E através de conversas terapêuticas, olha só, a gente aí vai entrar numa conversa terapêutica, numa escuta ativa, a gente vai entrar nesse processo e nós iremos explorar todas essas áreas, identificar os pontos que precisam ser trabalhados e aí a gente vai poder fazer agora o seu plano de resgate sistêmico. Olha que caminho bonito, programado, organizado. Mãe, você não vai simplesmente ter uma conversa comigo, tá bom, Nalma? Beleza? Agora eu vou me preparar para minha gestação. Não, calma. É um processo. E se é um processo, mãe, você precisa ter muita calma nesta hora. Você está sendo acompanhada por mim, você está sendo cuidada por mim, pelo resgate sistêmico. E aí, mãe, eu vou dizer para você que você vai ter uma oportunidade única, porque a gente repaginou os nossos processos. A gente viu que a mãe precisava de um acompanhamento rápido, mas um acompanhamento que fosse eficaz. E aí a gente trouxe para você essas 4 etapas do resgate sistêmico. Quanto vale um programa desse? Eu quero que você me diga, mãe, quanto vale você passar por uma expansão da consciência, você passar por uma constelação familiar com a duração de mais de 2 horas comigo, você depois receber exercícios personalizados, sistêmicos, e aí você ainda olhar para todas as áreas da sua vida. E você poder aí reconhecer o seu filho, você poder se curar da dor, da culpa e você se preparar para uma próxima gestação plena, saudável e feliz. Diz aí nos comentários quanto custa, quanto vale esse processo. Será que tem como vocês me falarem aí? Bora dar uma olhadinha? Para ver se o pessoal está aí trazendo, dizer quanto é que custa. Bora ver se a gente consegue aí. Vamos lá, chuta aí para ver quanto custa, né? Quanto você daria neste acompanhamento especial do processo resgate sistêmico em 30 dias. Me diz aí. Ok, então vamos lá. Então, assim, a gente vai apresentar para vocês esse processo e a gente vai trazer para vocês este valor aqui, que é promocional para esta jornada resgate sistêmico de volta à vida. Bora lá? Mãe, você pode ter esse acompanhamento por R$ 49,70 por mês. Você vai fazer um investimento de apenas R$ 497 para você ter 4 encontros comigo dentro daquele processo que eu acabei de te explicar. Você, mãe, não vai precisar investir R$ 1.500, que é um processo de 10 sessões, de 8 sessões. Mas você, mãe, vai investir R$ 497 para você ter todo esse processo ao seu favor. A gente tem ali a contagem regressiva. Até onde vai valer este valor? Até quando você vai adquirir o seu processo nessa promoção? Então, você tem apenas 3 dias
23 horas, 20 minutos e 58 segundos para você adquirir o seu processo. E aí, como forma de pagamentos, né? A maneira como você tem de pagar, você pode pagar à vista por R$ 497 ou você pode parcelar. E aqui está o programa, né, a plataforma onde a gente consegue trazer para você, tá, a segurança da sua compra. A gente pode ajudar você a comprar à vista ou a parcelar e você vai saber quanto, se você parcelar, você vai pagar mensalmente. Então, a gente tem aí a Hotmart, né? Eduz. A Eduz, né? Que vai fazer aí para você o acompanhamento da sua compra. Assim que você compra as suas sessões, né? Esse processo, você, mãe, já vai agendar comigo, diretamente comigo, o seu processo. E você vai receber tudo direitinho, conforme o que a gente tem prometido. E agora a gente vai poder agora deixar você pensar um pouco, você refletir o quanto vale de fato você ter uma gestação plena, saudável, para que você tenha o seu parto feliz. Por 497 ou 497, mãe, você vai ter por 30 dias o meu acompanhamento, um processo eficaz, um processo onde você vai se preparar para a sua gestação. Bem, quero agradecer de coração a você que esteve presente aqui, que acompanhou, que aproveitou todas essas 3 noites gratuitamente. Essas informações, elas são preciosíssimas, elas são valiosíssimas. Não é em todo lugar que você encontra. E eu te dei isso de graça. Eu quis colaborar, contribuir, mãe, com a sua gestação, com a sua cura emocional. Então, agora, eu já fiz a minha parte. Eu apresentei todo esse processo, desde o momento em que você se sente culpada pela perda do bebê, para que você encontre onde é que está a raiz do problema através dos padrões familiares, mas também para que você renove a sua esperança e volte a sentir, a ter uma gestação plena e feliz. Então, eu fiz toda esta caminhada com você, gratuitamente. E hoje ainda eu te dei esse plantão sistêmico para responder. Agora, mãe, permanece no grupo. A gente vai colocar o link no grupo para que você, mãe, possa clicar sem medo de ser feliz, sem pestanejar. Você já me conhece. Você sabe da maneira como eu trabalho, da minha seriedade, do meu carisma em poder te acompanhar. Então, vai lá no grupo, clica no link, faz a tua inscrição agora, no sentido de você adquirir o seu processo, porque o tempo está passando, mas não é somente o tempo que está passando, que é o tempo de você adquirir o seu processo de resgate sistêmico em 30 dias com Nalva Araújo, mas é o tempo de você também se preparar para a sua próxima gestação. Mãe, quanto mais tempo, quanto mais rápido você aprender a liberar a culpa, você conseguir proteger o seu filho antes mesmo da gestação. Quanto antes você descobrir quais são as dinâmicas que estão por trás desta perda gestacional, mãe, eu digo para você, você está investindo no bem-estar da sua vida, mas também da vida do seu filho e na realização dos seus sonhos. Como eu queria, naquela época, encontrar um programa desse. Como eu queria que tivesse um terapeuta que passou pelas dores que eu passei para poder me orientar e para poder, de fato, ter empatia com a minha dor. Como eu gostaria de ter encontrado, me desculpe a serenidade, me desculpe a sinceridade e a modéstia, mas como eu gostaria de ter encontrado uma Nalva Araújo para me ajudar nesse processo de dor emocional após a perda do bebê. Então, se você está aqui, você conseguiu isso e, mãe, eu digo para você,
As oportunidades existem para quem está preparado. Então, quem está preparada, nos vemos muito em breve em nossas sessões individuais. Lembra, mãe, você vai fazer o seu processo, você vai fazer o seu pedido e você imediatamente, a gente vai identificar que você adquiriu, tá, o seu resgate sistêmico em 30 dias. Eu, pessoalmente, vou entrar em contato com você e nós iremos agendar o mais rápido possível, ainda esse final de semana, as suas primeiras sessões comigo, tá bom? Então, desejo de coração, tem mais algum recado? Desejo de coração que você aproveite essa oportunidade, que você coloque em prática tudo aquilo que eu falei, que você visite as minhas redes sociais e você vai sentir o quanto tempo eu venho falando sobre isso. Então, mãe, na vida e na profissão, eu tenho experiência na prática para te mentorar e para me tornar, de fato, essa mentora de mães que querem viver uma gestação plena, saudável e feliz. Beijo no seu coração, recado dado, me sinto honrada por eu poder ter realizado mais essa jornada. E agora, mãe, passo a bola para você. Grande beijo, forte abraço, te vejo nas nossas sessões individuais. Tchau, tchau.